loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro de 2017. Dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. E no meu canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo com todos os últimos programas. E hoje, mais no final da tarde, tem um programa de hoje na íntegra para vocês. E hoje nas redes sociais está ele, Caio Portela. Tudo bom, Caio? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Temos alguma pergunta para o ouvinte participar ou não? Sim. Qual que é a pergunta do dia? Momento... Me pegou de desprevenido. A derrota no Clássico coloca em alerta o futebol do Corinthians? Então, participe e responda. Futebol não, né? O título, né? Que o futebol tá muito claro que tá péssimo. A questão é em relação ao título, se isso modifica alguma coisa. No programa de hoje a gente vai ter, além da derrota do Corinthians por 2-0 na Vila Belmiro, a terceira em 4 jogos no retorno, as principais notícias sobre o Corinthians, a coletiva do técnico Fábio Carille após a derrota na Vila Belmiro, a participação dos nossos amigos jornalistas e também da pessoal da Rádio Coringão comentando essa derrota e também projetando. Será que isso atrapalha ou não a sequência do título? Ou é só um tropeço, o hepta está garantido? A gente vai fazer o nosso provão tradicional e temos também uma entrevista exclusiva com o Gilvan Ribeiro, grande jornalista e escritor, que fez vários livros, inclusive Casa Grande e Seus Demônios, que vai virar obra no cinema, um filme. E o Gilvan falou com a gente exclusivo sobre isso. Nos Corinthians de hoje também, o aniversário de um grande ídolo da torcida. Para começar, vamos com o Timão na Mídia. Quem vai fazer o Timão na Mídia hoje? Hoje sou eu, Vitão. Então vamos lá. Vamos lá, Bruno. Timão na Mídia, por favor. Ali. Fala o Casa Grande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Essas são as principais notícias do Corinthians. Caneladas do Vitão. Santos carimba a faixa do heptacampeão. Estadão. Após derrota, Corinthians vai escalar titulares na Sul-Americana. Folha de São Paulo. Santos impõe nova derrota ao Corinthians no Brasileiro. Lance. Pressão imposta por mérito próprio humaniza Corinthians em má fase. Agora São Paulo. Peixe derruba o Timão. Corinthians.com. Carille sobre a derrota na Vila. Tem que continuar focado e trabalhando. Meu Timão. Cittadini se lança candidato à presidência e mira alternativa para pagamento da Arena Corinthians. Gazeta Esportiva. Gabriel e Cleison viram desfalques no Corinthians contra o Vasco. Globoesporte.com. Análise. O Corinthians do primeiro turno acabou, mas o título continua perto. Bom, essas foram as manchetes principais. Como o Bruno citou a minha coluna agora, na minha opinião, nada mudou em relação ao título. O Corinthians será heptacampeão, uma rodada a menos e continua a mesma distância, o que prova que esse campeonato é fraquíssimo. Antes da gente ouvir os comentários, a gente comentar cada um, eu queria lembrar que hoje é 11 de setembro, é o Dia Mundial das Redes Sociais, lembrar o que cada um fazia nessa data. Eu, particularmente, já estava no Jornal Agora São Paulo e vi a segunda torre ser ao vivo na televisão da CNN, da redação do Jornal Agora São Paulo, que era em outro andar no mesmo prédio, na Grande Cracolândia. Mas aproveitando a data para homenagear as vítimas daquele absurdo, né? Tem gente que acha engraçado, porque não gosta de Estados Unidos, também não gosta, achar que é normal matar as pessoas, terrorismo, enfim. O mundo continua imbecil 16 anos depois, tão imbecil a ponto de não ter exposição de arte em Porto Alegre, porque alguns gênios acham que arte é errado, enfim. A imbecilidade no mundo continua depois de 16 anos, em diversos níveis, e pessoas graduadas, analfabetas, de todos os tipos, a imbecilidade está no mundo, ao ponto da solidariedade ser diferente, né? Um furacão mata pessoas em qualquer lugar no mundo. Em alguns lugares já era solidariedade, em outros não é nem noticiado. A minha solidariedade a qualquer pessoa vítima de furacão e a seus familiares em qualquer lugar do mundo. Tanto faz se é em Miami ou se é em Cuba, né? Mas tem gente que solidariza dependendo de onde é o furacão, o que eu acho patético. Isso não tem nada a ver com o Corinthians, mas eu não queria deixar passar isso em branco, porque não tem nada a ver com o furacão. Uma coisa numa ressaca desgraçada, apanhou na Vila, jogou mal. Os números, que é uma mentira do futebol, mostram equilíbrio. O Corinthians teve até mais posse de bola, o mesmo número de finalizações.
escanteios parecidos. E quem viu o jogo viu que o Santos foi muito melhor do começo ao fim, que se não fosse o Cássio já teria perdido no primeiro tempo. Enfim, o Corinthians teve uma chance de gol clara, que foi o Romero, que estou na mão do goleiro. E uma chance de clara fortuita. Foi um bico que a bola sobrou da área, não foi uma jogada construída. O Corinthians jogou mal. É óbvio que jogar com o Santos na Vila sempre é difícil, não seria nenhum absurdo jogar pior que o Santos na Vila e perder um jogo com torcida única. O que pesa aí é o acumulado do turno, 3 derrotas, jogando mal os 4 jogos, inclusive o que ganhou contra a Chapecoense. Mas a diferença continua exatamente a mesma, de 7 pontos, faltando 15 jogos, ou seja, ninguém vai me convencer que é ruim liderar com 7 pontos, 15 rodadas, ou só, como eu li em alguns lugares, só 7 pontos, como se fosse, e o Santos reduziu só para 9 pontos, é uma eternidade que não será tirada nesse campeonato. E outra, né, Vitão? Melhor liderar com 7 pontos do que ser segundo colocado para tirar 7 pontos. E para ser campeão você pode ter um ponto só a mais, às vezes nem o mesmo ponto, se ganhar nas vitórias, só vezes dizer que, exatamente, na verdade, faltam 15 rodadas, na verdade, faltam 13 pro Corinthians, já que o Corinthians pode perder mais 2 jogos e dar tudo errado, e que ainda assim continua líder. Ou seja, faltam 13 rodadas pro Corinthians. Seu destaque das manchetes, Shampoo? Não quero atrapalhar esse seu X-Video, você pode voltar aqui pro programa? Não tô nesse aí, não. Bom, meu destaque fica por conta do Globoesporte.com, né? Análise, o Corinthians do primeiro turno acabou, mas o título continua perto. É preocupante o que o Corinthians vem desempenhando nos últimos jogos, né? Principalmente nesse começo de segundo turno. O Carille chegou a comparar também os números do Grêmio, que também não vem fazendo um bom segundo turno. Mas o Corinthians tem que pensar nele, o Corinthians, e viver desses mais baixos do que altos. É complicado para um time grande, né? Acho que o Corinthians tem que começar a voltar a vencer, né? Voltar a ter aquela consistência de jogo que vinha tendo. É um time que se saiu bem no primeiro turno por conta principalmente da defesa, do número da série de jogos invictas que permaneceu na transição do Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro. E tudo isso não é mais mostrado nos jogos do Corinthians, né? O Corinthians não teve um meio campo ontem tão consistente, principalmente na parte defensiva. O Santos conseguiu criar algumas oportunidades. Enfim, o Corinthians precisa voltar a jogar, voltar a vencer e voltar a ser aquele Corinthians do primeiro turno. Não digo com toda aquela consistência, mas pelo menos a metade daquela consistência, para que possa voltar a confiança ao grupo e também aos torcedores. Tá certo. Alguma destaque, Adalberto? Então vamos direto para o que disse Fábio Carille depois do jogo. Não concordo. Fizemos um bom jogo aqui hoje, criamos oportunidade. Os 2 gols do Santos foi de erro nosso, de passe e de contra-ataque. O Santos jogou em cima do nosso erro e as oportunidades que nós criamos. Eu já vim aqui muitas vezes, estou há 9 anos no Corinthians, e a gente não conseguiu jogar como jogou hoje, né? Conseguimos triangular, conseguimos chegar pelo fundo. Infelizmente, não conseguimos, saímos com resultado adverso. Mas a gente tem que melhorar, né? São 4 jogos, com 3 derrotas e 1 vitória nesse segundo turno, a gente tem que melhorar. Carille, você falou dessa produção de muitas chances de gol, mas o Corinthians perde jogos por 1-0, aqui também criou chance, mas te preocupa essa eficiência? Dá para trabalhar isso também, para melhorar essa eficiência ofensiva do time? Dá para trabalhar, estamos trabalhando, tanto que nessa parada nossa aí, a gente trabalhou muito a parte ofensiva, precisão, jogadas trabalhadas. Quem acompanha o dia a dia no CT viu isso, né, para que quando chegue no momento certo a gente ter tranquilidade para fazer os gols. O Carille tentando minimizar o que é o papel dele, né? Não dá pra dizer que é o fim do mundo, ainda que ele ache. Tá certo ele. Não achei a coletiva dele ruim, não. Achei ruim o futebol do time dele. E o Fábio Carille também, que é o melhor técnico do campeonato disparado, é mais um técnico que teve tempo para trabalhar e não fez nada com esse tempo. Corinthians, São Paulo, Galo, quase todos os times que têm tempo para trabalhar jogam mal. O que é uma prova que o treinador adora não ter tempo para trabalhar, porque ele reclama que não tem tempo e não faz nada e não precisa reclamar. Porque o tempo não serve para nada. Foi assim na outra parada que perdeu pro Vitória jogando muito mal, foi assim agora. O São Paulo ficou 2 semanas, jogou ridículo. O Atlético Mineiro não soube o que fazer. O Palmeiras teve muita raça, mas não teve esquema. Enfim, os treinadores não sabem o que fazer com esquema tático. A exceção é o Tite, né? Com o tempo, que com pouquíssimo tempo, com os meus jogadores do Dunga, a seleção virou uma seleção. Por isso que ele é o técnico da seleção brasileira. Que os outros, com tempo ou sem tempo, o time não joga absolutamente nada. O que prova que é mais tentativa e erro e repetição do que tempo para trabalhar. Antes da gente cornetar da nossa parte, fazer o nosso prova, vamos ouvir o que disseram os colegas Rodrigo Vessone, Marco Belo, Marcos Guedes, Marília Ruiz, Maércio, Luiz Teixeira, o pessoal, os colegas jornalistas, o que eles acharam desse jogo do Santos e também, será que vai pipocar agora na reta final Corinthians ou o Hepta vem aí? Vamos ouvir.
Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone novamente, para falar dessa derrota aí do Corinthians na Vila Belmiro, uma derrota ao contrário de Vitória e Atlético de Goiânia mais esperada, né? É sempre muito difícil jogar na Vila, o Corinthians se dá muito bem na Arena e quase sempre perde na Vila. Eu acho que eu vejo de duas maneiras aí essa situação. A primeira é a vantagem em si e o fato dos adversários não conseguirem encostar, também darem brecha, etc. tal. Isso é um fato. A outra também é o Corinthians em si, que precisa melhorar, que precisa voltar a ganhar. São 3 derrotas em 4 jogos, é muita coisa para quem passou um turno inteiro invicto. Certamente aí se tivesse 2 derrotas e 2 vitórias, seria acho que talvez mais normal. 2 vitórias, uma vitória e um empate com 2 derrotas, por exemplo, também seria normal. Então acho que são coisas diferentes. O Corinthians não pode ficar se apegando muito a que os outros não estão fazendo para poder ele ficar nesse sentido perdendo jogos, porque daqui a pouco alguém emenda aí 2, 3 vitórias. Se ele fica nessa vibe aí, pode complicar e encostar de vez e a pressão aumentar. Jogo duríssimo contra o Vasco, agora o próximo, não tenho a menor dúvida que vai ser um parto para sair um gol ali de novo, não só pela pressão, não só... porque o Vasco também tá sendo um bom time. Mas eu vejo com muito bons olhos esse jogo do Racing pela Sul-Americana. Talvez seja um jogo aí que o Corinthians possa na quarta-feira voltar a jogar, voltar a ganhar confiança de novo, quebrar essa sequência ruim. Aí certamente uma vitória pode mudar muita coisa. Aí acho que veio em boa hora esse jogo da Sul-Americana. Um grande abraço a todos. Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, tô gravando aqui, eu, Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, tô gravando este depoimento subindo a serra. Eu estive na partida entre Santos e Corinthians, né, com pouco mais de 12 mil torcedores do Santos, e em um feriado, né, em que a diretoria do Santos quis jogar na Vila Belmiro, apostando na força da Vila Belmiro. O público foi muito menor do que se a partida acontecesse no estádio do Pacaembu. Até logisticamente o Santos teria mais facilidade, né? Porque teve o voo às 1h30 da manhã de domingo para segunda-feira para Guayaquil, no Equador. Mesmo assim, pelo fato do adversário ser o Corinthians, o Santos quis jogar na Vila Belmiro. E na minha opinião, e daí é opinião, não é informação, pelo fato do adversário ser o Corinthians, o Santos quis jogar com o time completo, porque eu acho que se fosse qualquer outro jogo, o Santos teria colocado o time reserva por causa dessa viagem importante para a Libertadores da América. Mas enfim, o Santos não é o foco aqui, sim o Corinthians, que foi muito mal, foi uma das piores partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para mim, eu destaquei alguns jogadores que foram abaixo do normal, como por exemplo o zagueiro Balbuena. O Marcial foi péssimo e fez com que em alguns momentos o torcedor do Corinthians sentisse saudade do Moisés, para ter uma ideia do futebol que apresentou o Marcel, que não marcou, não atacou, na verdade não fez nada no jogo. O Rodriguinho e o Jadson nem se fale, muito abaixo do normal, os 2 meias do Corinthians, e acima da média o Cássio, para variar, né, que salvou o Corinthians de uma goleada na Vila Belmiro. Um trabalho muito sério que o técnico Fábio Carille vai ter que fazer com essa equipe, porque não é só o resultado, né? O Carille disse, e é verdade, perder para o Santos na Vila Belmiro não é fora do comum, tanto que o Corinthians tinha perdido as últimas 4, né? Com a de ontem foram 5 derrotas nos últimos 5 jogos, mas o rendimento da equipe está abaixo do esperado. 4 jogos no retorno, 3 derrotas. O Corinthians tem que ligar o sinal de alerta. Ainda tem a tal gordura, mas a gordura não vai durar para sempre. E se o Grêmio tivesse vencido os 4 jogos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, estaria 5 pontos à frente do Corinthians nesse momento, e poderíamos estar dizendo aqui que o campeonato estaria perdido. A sorte do Corinthians é que o Grêmio também está mal, mas o Corinthians ganhou um outro concorrente ao título, o Santos, que está agora a 9 pontos de distância. Um abraço, Vitão, um abraço para a galera do Timão Universitário. Fala, pessoal do Timão Universitário, aqui é Marcos Guedes, repórter do Agora São Paulo. Eu quero chamar a atenção para os problemas mostrados pelo Corinthians na defesa, né? Que o ataque tem problema não é novidade, né? Em 4 jogos no retorno o time fez um gol e foi sem querer.
Agora, a marcação, que geralmente é boa, funcionou muito mal ontem. Lucas Lima armou o Santos com total liberdade ali, sem ser incomodado pelo Gabriel, nem pelo Maicon. A dupla de zaga, na minha opinião, foi muito mal. Até o Romero, que costuma até ir mal na frente, mas ajuda atrás, não contribuiu como costuma ali. Vamos ver se foi um dia típico mesmo ou um novo padrão, porque sem ataque, sem defesa fica difícil. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Estadão e tô aqui para falar da derrota de ontem do Corinthians pro Santos 2-0 na Vila Belmiro. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, muito sem criatividade, muito nada. E no segundo tempo, quando melhorou, tomou o gol. Ontem, o sistema defensivo do Corinthians sistema defensivo eu vou contar. Os 4 da linha de trás, os 2 volantes, e mesmo com as alterações, houve muitas falhas mesmo. Algumas o Cássio conseguiu consertar e outras não. O Corinthians amarga agora a 3ª derrota no segundo turno e apenas uma vitória. Ainda assim, a vantagem para o Grêmio segue por 7 pontos, porque o Grêmio perdeu para o Vasco. O Corinthians precisa sim ligar o sinal de alerta, porque o futebol piorou muito, mas há quem diga que 7 é menor do que 7. Aí não dá. Até semana que vem, pessoal. Beijos. Fala, Vitão! Grande Vitor Guedes, galera do Timão Universitário. Aqui é o Maestro Ramos que tá falando, morcegão, também do podcast Timão. Para falar do Corinthians. E como não falar do Corinthians, né? Perdendo, ganhando, empatando, continua líder. Mas tá dando bobeira. E, logicamente, a preocupação é com a sequência do Corinthians, né? Não a sequência que tem por vir, mas a que foi jogada nos últimos 4 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, continua 7 pontos sobre o Grêmio, 9 sobre o Santos, mas tem ainda o confronto direto contra a equipe do sul do país, será jogado esse jogo na Arena. Ou seja, o Corinthians tem totais condições de continuar líder absoluto da competição, chegar ao título faltando 4, 5 rodadas. É que o que preocupa é esse decrescer, né, de produção. O Corinthians não consegue ser o mesmo time ou então jogar o mesmo futebol do primeiro turno. Isso é preocupante. E olha que contra o Santos tínhamos o grupo completo. Quando eu digo o grupo completo, o time completo, exceção feita a lateral esquerda, o Guilherme Arana, que continua fora, mas não penso que o Marcial comprometeu a ponto do Corinthians ser derrotado pela equipe da Vila Belmiro. Diga-se de passagem, tem um bom time do meio campo para frente. Ou seja, o Corinthians tem que voltar a ser aquele time solidário, um jogador atuando pelo outro, um grupo mais compacto e que saiba sair com qualidade e objetividade, que a bola até chega, mas a definição do Romero ela é muito difícil. Ele continua sendo o queridinho da torcida, acho que ele deve continuar como titular. Ontem a entrada do Cleison nada acrescentou, a entrada do Giovanni Augusto nada acrescentou, gostei da entrada do Camacho, mas é um Corinthians que precisa melhorar e retomar o caminho, não das vitórias, mas retomar o caminho da qualidade. Tá faltando muito, aliás. O Carille precisa rever algumas coisas quando o time está acuado, quando o time é marcado sob pressão, é porque ele tem essa coisa de que sair em velocidade no contra-ataque vai alcançar o gol em algum momento ou a qualquer momento. Não tem sido assim. Claro que estudaram e muito o Corinthians. É só voltar aí em Atlético Goianiense e Vitória, que jogaram na nossa arena e venceram. Contra o Santos, reputa um clássico, bem jogado, cheio de alternativas, e o Santos fez um grande jogo no segundo tempo, com o Lucas Lima desequilibrando, e aí não dá, fez a diferença, e o Corinthians não consegue com Jadson e Rodriguinho, pelo menos nesse momento, fazer a diferença. Vamos aguardar. Que vem a Sul-Americana, quarta-feira o Racing, depois tem o fim de semana, jogo contra o Vasco, acho que é hora da retomada, o Corinthians precisa disso, Fábio Carille deve saber mais do que ninguém, que no Corinthians se vai até um momento deitando sob berço esplêndido sobre as vitórias, mas não é por muito tempo. As derrotas estão aí e daqui a pouco as críticas começam, o ambiente fica mais carregado, mais pesado, e o Corinthians não vai conseguir manter essa classificação que tem com esses números folgados que tem na tabela. Não pode ficar tropeçando. Vamos aguardar o próximo, que o que ficou para trás já era, e que o Corinthians consiga, através do seu treinador Fábio Carille, recuperar o timão. Grande abraço a todos vocês que estão conosco aqui no Timão Universitário. Vitor Guedes, sempre uma alegria. Vitão, amigos, tô batendo asa! Fala, galera do Timão Universitário, Luiz Teixeira da Rádio Band News FM quem fala, para dizer o seguinte: não acredito que uma derrota para o Santos seja tão ameaçadora assim para a conquista do título do Corinthians. O Corinthians sempre teve muita dificuldade jogando na Vila Belmiro, não jogou mal ontem, destaque para o goleiro Cássio, mas destaque também para o goleiro Vanderlei.
Para mim, os dois principais jogadores da partida, além do Bruno Henrique do Santos, é verdade que fez um jogo acima da média. O Corinthians, conforme as brincadeiras do Renato Gaúcho, ia despencar no campeonato, mas despencar no sentido de que teria algumas derrotas. Não imaginava que seria de forma seguida, é verdade, mas eu acho que o título não está ameaçado. Acredito também que essa pausa no Brasileiro para jogar a Copa Sul-Americana vai dar um gás novo para o Corinthians, e uma vitória contra o Racing muda tudo. Então, no final de semana agora, um jogo muito importante contra o Vasco, precisa vencer, é verdade, porque depois tem um clássico contra o São Paulo, mas eu acredito que o Corinthians segue muito firme na briga pelo título e ainda é o candidato único nessa disputa. Não pode deixar o Santos encostar e o Grêmio voltar a acreditar na competição. Valeu, galera. Forte abraço. Bom, esse foi o pessoal jornalistas. Agora vamos ouvir o pessoal da Rádio Coringão. O que o pessoal da Rádio Coringão... O pessoal da Rádio Coringão... Solta aí pra nós, Aline. Boa tarde, Vitor Guedes e a todos os alunos da NG. Aqui quem fala é Ricardo X, eu sou repórter de campo da Rádio Coringão. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a todos os alunos pela representação no ExpoCon 2017 dos estudantes de todo o Brasil. Agora, falando sobre o jogo de ontem, Santos e Corinthians, para mim foi um jogo um pouco sintomático, porque a partir do momento que o Corinthians perde 2-0, e se me perguntarem qual foi o melhor jogador em campo do Corinthians, foi o Cássio, ou seja, o goleiro, então a gente tem que abrir aquele sinal vermelho, aquele sinal de atenção e ficar um pouco atento com isso. Mas, em relação a termos de tabela de classificação, o Corinthians segue líder como nunca, então não teve muito problema em relação a isso. De qualquer forma, acho que o desempenho precisa sim melhorar. De 4 jogos, o Corinthians perdeu 3 nesse segundo turno, então é algo que precisa abrir o olho, tá certo? Valeu, Vitão, valeu a todos os alunos da UNG. Salve, Vitor Guedes, um abraço a você e também aos amigos aí do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Acompanhei atentamente ontem a partida entre Corinthians e Santos, e mais uma vez o Corinthians jogou muito mal, mais uma vez teve tempo para treinar, tempo para acertar o time dentro de campo. O Carille não conseguiu. Em 2 semanas o Corinthians voltou pior do que estava. Me preocupou bastante a atuação da dupla de zaga do Corinthians. Pablo e Balbuena não jogaram absolutamente nada. E o posicionamento do time quando estava sem a bola. O Corinthians ganhou destaque por ser um time que não permite que o adversário contra-ataque. E ontem o Santos marcou 2 gols em contra-ataque cedidos pelo Corinthians. O Corinthians mudou a postura e acabou sofrendo com os contra-ataques do adversário. Então, quer dizer, precisa ver o que está acontecendo. O Corinthians ontem sem a bola estava bagunçado, não é o que é de costume do Corinthians. Talvez o Carille esteja no momento em que precise mudar o time, o desenho tático, né? A forma como o Corinthians joga, porque a brincadeira estava legal, mas o adversário já sacou. Tem time que está utilizando as armas do Corinthians contra o próprio Corinthians, e o Carille precisa achar uma alternativa para isso. Não está conseguindo. Talvez é o momento de pensar, refletir e mudar um pouquinho. Quarta-feira tem um jogo importante. A vantagem no Brasileirão permaneceu graças à incompetência do time de Renato Gaúcho. E quarta-feira agora o foco é na Sul-Americana. Precisa vencer a partida, nem que seja por placar mínimo. O Corinthians precisa levar uma vitória para a Argentina, porque o time do Racing não é bobo. Beleza? Um abraço a todos vocês e excelente programa. Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians foi derrotado pela equipe do Santos num jogo complicado, num jogo de xadrez, na qual o Corinthians não poderia ter tomado o primeiro gol. E esse gol veio numa falha defensiva de um jogador que falha pouco no Corinthians, no caso o Maicon. Por quê? O Maicon não acompanhou o Lucas Lima numa jogada que ele deveria ter acompanhado. O jogador passou à frente dele e ele não o acompanhou. Teve um toque da defesa corintiana e acabou voltando a bola para ele, Lucas Lima, que aí não perdoou. Com o placar aberto, o Corinthians se jogou ao ataque e aí acabou levando o segundo gol. O Maicon acabou sendo aí um pivô. Não vamos caçar as bruxas, mas o Maicon ficou desatento numa jogada que não era para ele ter ficado desatento, e aí tomamos o gol. Agora é levantar a cabeça, temos o Vasco pela frente, também Sul-Americana durante essa semana, e bola para frente, tentar manter a vantagem de 7 pontos, visto que o Grêmio perdeu para nos ajudar.
Um abraço para o pessoal do Timão Universitário e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Aqui é César Martins para a gente conversar a respeito da derrota, né, do Corinthians para o Santos. O Corinthians foi à Vila Belmiro e saiu derrotado, né? O Jô saiu falando de um resultado normal, um resultado que poderia acontecer. O que não é normal é essa sequência do Corinthians, né? 4 jogos, 3 derrotas, superando o que o Corinthians havia feito até aqui no ano, né? O Corinthians conseguiu apenas 2 derrotas, né, para a Ferroviária e Santo André no Campeonato Paulista. No primeiro turno do Brasileiro não perdeu ainda na Copa Sul-Americana. E aí faz com que o Corinthians, pelo menos ao meu ver, entra um pouco pressionado para a partida de quarta-feira contra o Racing da Argentina na Arena Corinthians e também pressionado para a partida contra o Vasco na Arena Corinthians, né? O Corinthians tem seu ponto fraco jogado em casa contra times da parte de baixo da tabela. O Vasco deu uma boa subida e ingressou ao G6, né? Mas ao meu ver, o Vasco é time para ficar naquela parte de baixo ali, brigando contra o rebaixamento, ainda mais agora com a perca de alguns atletas, né? Falando do jogo em si, né? O Corinthians teve algumas oportunidades, mas quando o Santos quis esperar o erro do Corinthians, conseguiu fazer um gol, fez o segundo gol logo em seguida com o Ricardo Oliveira, mas em posição irregular. E aí no final do jogo, o Corinthians, no famoso Bumba Meu Boi, foi para cima do Santos com tudo para tentar o empate, acabou num contra-ataque, sofrendo aí sim o gol validado do Ricardo Oliveira, né? O Corinthians, como eu disse, volta a campo quarta-feira contra o Racing da Argentina pela Copa Sul-Americana, oitavas de final. E aí, a gente vai estar lá na Arena Corinthians trazendo todas as informações. Vitão, forte abraço, Vitão, a Jade Jimenez, também o David Xavier, a todo mundo aí do Timão Universitário. Forte abraço, pessoal. Vai, Corinthians. Muito boa tarde, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio para falar um pouquinho de Santos e Corinthians. Corinthians que vem decepcionando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vem numa sequência negativa, apesar dos 7 pontos de vantagem na tabela. Vitão, eu não me preocupo com relação ao campeonato, não. Acho que o campeonato ainda está na mão do Corinthians. O Timão tem tudo para ser campeão brasileiro 2017. O que me preocupa neste momento é desempenho. Tecnicamente, o time do Corinthians está morto, não está acontecendo mais nada. Me preocupa muito também Jadson e Rodriguinho. O time depende muito desses dois para jogar. E nem Jadson nem Rodriguinho vem jogando bem. Ontem o Fagner não jogou bem também. Muitos, porque ele estava na seleção brasileira, a seleção atrapalha. Não, é porque o Bruno Henrique, o atacante do Santos, jogou ali nas costas dele o tempo todo e a obrigação ali do Fagner era jogar bola. E o Fagner, como todos sabem, é o desafogo, né? O Fagner, quando desce ao ataque, é ele quem dá ali o desafogo para o Corinthians jogar pelas pontas. A Arana também faz muita falta nesse time. Ontem o Coringão não jogou nada, jogou muito mal. Espero que o Corinthians melhor, espero que o técnico Fábio Carelli consiga um outro esquema, consiga uma outra forma de jogar, pois me parece que essa forma de jogar do Corinthians está manjada. Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Vinícius. Enfim, antes da gente fazer o nosso provão, 2 detalhes. O primeiro que foi, a gente vai falar das atuações que foram citadas da defesa, acho que vale falar sobre isso, a gente vai falar nas atuações. E o Ricardo Moura comentou sobre a participação na Expocom. Hoje Jade Jimenez está de folga aqui no programa, folga merecida. O Timão Universitário não ficou com o título da edição nacional. Nós que temos o Prêmio Sudeste, foi competir e não ganhou. Mas em nome da equipe do programa que eu criei e apresento, eu queria parabenizar a Jade e toda a equipe pelo empenho. Enfim, isso não é futebol que ganha quem faz mais gol, é subjetivo, como ginástica, que o David tanto é fã de ginástica, é nota. Eu não posso nem dizer que é injusto ou não conheço outros trabalhos, não estou dizendo que foi injusto, nada disso, mas eu posso dizer por mim que estou orgulhoso da minha equipe, dos meus alunos e do programa. Parabéns, Jade, não só pela disposição, pela defesa, por ter ido até Curitiba, que está no projeto, enfim. Eu, como seu professor, estou orgulhoso. Agora, sem fronhice mais, vamos direto ao provão. Tem a vinhetinha do provão aí ou não? Provão.
Eu pedi a vinheta do Provão, mas é pegadinha do malandro. Antes a participação, temos rede social e você continue participando, certo, Caio? Temos sim, a Ana Paula Carvalho respondendo a nossa pergunta. A derrota de ontem não coloca em risco o título. Só que agora será com emoção e sofrido, do jeito que a Fiel gosta. Vai, Corinthians! Olha, eu não sei se a Fiel, Ana Paula Carvalho, de novo na audiência, um beijo pra ela. Eu não sei se a Fiel queria sofrimento perdendo o clássico. Mas eu concordo com ela que não vai mudar nada, tanto que a minha coluna hoje fala sobre o heptacampeonato. Concordo com a Ana Paula Carvalho e acho que não é a opinião da maioria dos ouvintes. Eu recebi muitos twitters, não só do programa aqui, de leitores da minha coluna, telespectadores que assistem o programa que eu participo na TV, reclamando que eu tô zicando, que eu tô falando como se o Corinthians perdesse porque eu falei que vai ser campeão, porque é patético, né? Mas enfim, eu sou só responsável pela minha opinião. Na minha opinião, o Corinthians da hora, não, tô dando título antes da hora. Agora, essa é a minha opinião, enfim, não tô fazendo tipo nem personagem. Pra mim, o Corinthians já é campeão brasileiro. É um absurdo. Tanto é que com tudo que fez de errado, continua 7 pontos na frente, o que prova que E ainda o Santos e o Grêmio, que são os dois perseguidores, ainda estão na Libertadores. Detalhe que as pessoas estão esquecendo. Falaram bastante até antes do jogo, colocaram o Santos como um possível candidato também ao título, uma equipe que poderia ameaçar o Corinthians. Eu também discordo disso, eu acho que o título fica mesmo entre Corinthians e Grêmio, não há outra equipe que possa chegar a ameaçar o título dessas duas equipes, e o Corinthians obviamente com muito mais vantagem do que o Grêmio. Só que essa questão de não vencer e o desempenho da equipe nos últimos jogos, principalmente contra equipes que estão abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, lá na zona de rebaixamento, é uma situação preocupante. Agora, tem tudo para comemorar o título, o time do Corinthians daqui a poucas rodadas, né? Eu acho que vai vir contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio vai carimbar o título do Corinthians. Porque seria um jogo que pode ganhar, aí ampliar a vantagem, né? Mas pra isso tem que começar a jogar bola, né? Porque o time vinha muito bem, podia não fazer grandes partidas tecnicamente e tal, mas vinha muito bem na marcação, é um time aguerrido. E nos últimos jogos a gente viu um time muito desorganizado e dando brechas que não costumava dar. E acaba que perde pra Vitória, Atlético Goianiense. Não tem explicação esse tipo de derrota, né? Em casa, principalmente pro Santos, tudo bem, uma derrota clássico. Mas Atlético Goianiense e Vitória é inexplicável, na verdade, né? Bom, vamos lá, Provão. Cássio disparado o melhor jogador do Corinthians. Evitou com 2 grandes defesas no primeiro tempo que o Santos abrisse o placar. É óbvio que numa delas o Ricardo Oliveira foi muito mal, né? Mas ainda assim ele foi muito bem. E no segundo tempo, teve gente que falou que ele pulou antes no gol do Lucas Lima, que ele não tinha o que fazer ali. O cara a cara. Já foi um milagre que ele fez no primeiro tempo, não é toda hora que tem milagre, né? Ele fez 2 milagres no jogo, tava na dele. E no segundo, foi cara a cara, enfim, 2 jogadores contra 1, o Ricardo Oliveira ficou sem goleiro. Cássio disparado pra mim, melhor do Corinthians. Fez a defesa do jogo, como fez contra o Grêmio no Olímpico. A diferença é que lá o Corinthians fez o gol. Essa vez, quando teve chance, o Romero chutou em cima do Vanderlei na chance clara. E numa outra que nem foi uma chance, o jogo foi bem de cabeça, ganhou por cima, a bola passou raspando, mas aí não é gol perdido. No mais, o Santos foi melhor e o Cássio fez a parte dele. 8 pro Cássio. Nota 7 pro Cássio. Nota 7 pro Cássio, de novo salvando o time, né, quando precisa. 7,5 para o Cássio, sem dúvida salvou o time. O Corinthians levou 2 gols, poderia ter levado mais ainda no primeiro tempo, se não fosse as defesas do Cássio. E nos gols do Santos ele não teve culpa não, isento ele de qualquer situação ali. Nota 7,5. Cássio, nota 7,5. As defesas no primeiro tempo provaram o ótimo ano dele e a merecida convocação. E nos 2 gols ele não teve culpa. Fagner tomou um drible ridículo do Bruno Henrique no primeiro gol. O que atrapalha ele também, que o meio de campo marcou muito mal, a defesa foi mal, mas num confronto 1 contra 1, no confronto direto, ele levou um baile do Bruno Henrique, que não sei quem falou agora da rádio que não foi o melhor em campo, foi acho que o Luiz Teixeira, da Band News. Pra mim o melhor em campo foi o Lucas Lima, mas o Bruno Henrique jogou muito bem, deu um baile no Fagner, então o Fagner foi muito mal na partida. 3 pra ele. Nota 4 pro Fagner. O Fagner sofreu um pouco, eu acho, porque como quem fez a ponta direita ali com ele foi o Jadson. O Jadson não tem mais idade, né? E pra ficar voltando pra marcar como o Romero, mais fôlego. Então o Fagner, quando subia, não tinha quem fazia a proteção pra ele ali, né? Então ele acabou sofrendo muito e foi prejudicado na partida por isso, né? Eu acho, assim, nota 4 pra ele.
Nota 6 pro Fagner. Ele sobrecarregou muito ele quando vinha Zeca e o Bruno Henrique. Aí não pôde fazer muita coisa. Realmente nesse embate individual ele teve essa parcela de culpa em um dos gols do Santos, levou um drible ali em velocidade. Vale também a gente analisar a questão da compactação do time, foi uma pegada de contra-ataque, ele estava numa situação mano a mano, mas ali é ele e o atacante. Na parte defensiva ele não foi tão bem. Eu gostei principalmente do segundo tempo. Acho que no primeiro tempo foi nulo o time do Corinthians. Na parte ofensiva, quando ele começou a fazer algumas tabelas com o Jadson pelo lado direito e chegando ao fundo, a bola chegou mais na área e o Jô pôde ter algumas finalizações de cabeça. O Jadson teve algumas finalizações chegando de trás. O próprio Romero teve essa finalização que o Vanderlei pegou. Foi bem no segundo tempo. Em algumas partes do jogo, nota 5. Fagner, nota 5 também. Achei que pecou na marcação e faltou apoio pra ele também. Balbuena e Pablo, eu vou fazer os dois juntos porque os dois foram péssimos na mesma medida. A diferença é que o Pablo falhou no primeiro gol, tentar cortar, ele cortou fraco e ofereceu o gol pro Lucas Lima. Mas ambos foram mal o jogo inteiro e a sorte de ambos é que o Oliveira estava num dia péssimo. Fraco, lento, sem arrancada e perdendo gols. Então as falhas, às vezes você não falha, o time faz gol, parece que a defesa foi mal. Às vezes você falha, não sai gol, passa batido. Mas a dupla de zaga, até talvez por falta de ritmo, os dois vinham de contusão, o Balbuena já foi para a seleção do Paraguai, enfim. Mas a atuação de ambos, eu dei 3 pro Fagner, acho que ambos merecem. Eu acho que o Pablo foi um pouco pior, 2,5 pro Pablo e 3 pro Balbuena. Nota 3,5 pros dois. Nota 4 pro Balbuena e 5 pro Pablo. Balbuena nota 4 e o Pablo nota 3,5. Realmente não foram bem no jogo. E principalmente no primeiro tempo, o Santos também investia em algumas jogadas aéreas e a equipe do Corinthians na defesa bateu cabeça demais. Teve um lance do Lucas Lima cruzando da esquerda para a direita no segundo pau que o Copete pegou acabou não pegando, né? Mas a jogada era para ele. Ele esticou a perna, não conseguiu tocar a bola pro gol. Mas estava completamente livre naquela situação. Então a zaga do Corinthians realmente não foi boa. Balbuena nota 4, mostrou que era um zagueiro lento, né? E o Pablo, 4 também, ele errou na marcação no primeiro gol do Santos. Enfim, Marcial, o Marco Belo, mentiroso, disse que a torcida sentiu o falando Moisés. Não chegou a tanto. Eu não conheço ninguém que clamou da ausência do Moisés. Vocês conhecem alguém? Não, você sentia alívio conheço, quando ele não tava. Mas que ele foi muito mal, foi. Vários cruzamentos ali do lado dele que não resultou em gol, então apareceu menos, ele não estava. Bolas que o Copete subiu sozinho no segundo pau, ele não estava. Agora, ele vinha de uma gigante na atividade e não é lateral esquerdo. Ainda assim, não sei se ele foi pior que o Moisés foi contra o Atlético Goianiense, acho que não. Mas foi muito... Agora, se o Fagner, que é lateral, foi mal, o Balbuena e Pablo foram mal, ainda vai chegar em Gabriel e Maicon, que foram mal. O Marcial foi mal, mas foi mal no mesmo tom que os outros. Enfim, num dia que a defesa do Corinthians, a melhor do campeonato, ainda foi muito mal. Eu vou dar 3 pro Marcial. Não achei que ele foi pior que o Fagner, por exemplo. Eu acho que foi o mesmo nível ali do Fagner, nota 4 também. 4 pro Marcial. Se colocar no balanço, talvez o Fagner tenha, até por ter jogado pelo lado direito, algumas oportunidades... Criou algumas oportunidades muito mais do que o Marcial pelo lado esquerdo, que ele não estava se entendendo com o Romero. Mas sem dúvida o Marcial também foi mal, nota 4. Marcial nota 4 também, e também dá desconto que o Victor falou, ele estava improvisado no lateral. Bom, Gabriel foi muito mal. Ele é o cara que marca no meio de campo. Eu não vi a pré-eleição do Carille. O que eu vi é que o Lucas Lima jogou livre o jogo inteiro. E na minha opinião, quem tinha que marcar era ele. Ainda que o Corinthians jogue por zona. Ele tava marcando quem? Não sei. E aquela substituição manjada já de entrar Camacho todo jogo, mas essa vez foi merecida pelo mau futebol do Gabriel, que inclusive tomou o terceiro amarelo, não enfrenta o Vasco domingo na ZL. Mas o Gabriel foi muito mal, foi pior que o Camacho, eu achei até. O Camacho já entrou no momento que o Corinthians estava desesperado ali, atrás do empate. Então dá 3 pro Gabriel, 4,5 pro Camacho. Vou dar nota 5 pros dois. Vou dar 5 pro Gabriel e 3 pro Camacho. Gabriel nota 4 e Camacho nota 4,5. Acho que pouco agregaram. O Camacho teve a responsabilidade de jogar mais com a bola no pé, diferente da característica do Gabriel. E o Gabriel realmente teria que marcar mais o Lucas Lima, até pela posição central que os dois jogam.
Acontece que o Lucas Lima se movimenta bastante, né? Então não é só o Gabriel, ele é o principal marcador, ele que tem que ficar em cima do Lucas Lima. Mas acho que a movimentação do Lucas Lima também confunde muito a marcação adversária, e mesmo assim ele não teve ninguém que se posicionasse na frente dele para tentar no mínimo inibir o passe, a forçada de lançamento, enfim, jogou completamente livre o jogo inteiro. Gabriel nota 4,5, nota 4 e Camacho nota 4,5. Gabriel nota 4 também, jogou muito mal, não marcou o Lucas Lima como vocês salientaram. E o Camacho 4,5, não mudou tanto o jogo assim. Olha, Vinícius Lúcio, que participou do programa, me pergunta assim, qual a nota para o uniforme 3? Eu já vou falar sobre isso, Vinícius. Eu também sou um fã dessas fruências modernas, então já vou falar sobre essa palhaçada. Mas vamos acabar provando, depois eu comento sobre essa opinião. Sei que sem ouvir opinião, sei que o David vai discordar, afinal ele vem de baby look, ele tem piercing no umbigo, combina a sandália com o sovaco, mas o Corinthians é preto e branco e eu sou contra muito mais ainda num clássico, TV aberta, estreia, enfim, vai jogar Copa Sul-Americana, um campeonato menor, fora de casa, tudo bem que esse jogo era fora de casa, mas era um clássico. Eu acho que Corinthians e Santos tem tradição. Eu não gosto dessas invenções. O uniforme é feio? Não é feio, mas não é o Corinthians e outro. É um uniforme de treino. E aliás, o Corinthians treinou em campo, né? E o Santos jogou. Aí tá a diferença no placar. Eu falei que ia falar depois, mas já tô com tanta raiva que eu já falei agora. Tá aí minha opinião sobre isso. E quem discordar não vai dar opinião, que esse programa é democracia, é o cacete. É minha opinião e é ridícula a camisa número 3. Vamos embora para o Maicon. Maicon perdeu a bola no primeiro gol, né? Não marcou. No primeiro gol, o Corinthians reclamou também de uma falta no Rodriguinho, se eu não me engano, que é uma falta que não aconteceu. Lá na defesa foi desarmado, veio o contra-ataque inteiro, enfim, o Corinthians perdeu o gol. O Michael jogou mal mais uma vez, e o Michael é aquele cara que quando joga bem o time anda, ele é o motorzinho silencioso da equipe. Mas é difícil, o Corinthians não funcionou coletivamente, né? Porque quando um cara joga mal, eu tô falando pra vocês aqui, Fagner foi mal, Balbuena foi mal, Pablo foi mal, Marcial foi mal, Gabriel foi mal, Michael foi mal. Na verdade, a gente vai ver que salvou o Cássio e o Jô, que não teve culpa, jogou sozinho. Então fica difícil aliviar pro coletivo do Corinthians. Mas o Michael, eu dei 3 pro Gabriel e 4,5 pro Camacho. Eu vou dar 4 pro Michael. Pra mim foi melhor que o Gabriel e pior que o Camacho. 4. Nota 5 para o Michael. Nota 4 pro Michael. Michael, nota 3. Eu acho que além de tudo que você falou, Vitor, da questão da coletividade, da individualidade também do Michael, que não conseguiu ir bem no gol do Lucas Lima, era só tomar a frente do Lucas Lima, que ele atrapalharia completamente a vida do camisa 10 do Santos, né? Deu pra perceber que ele ficou observando a jogada, a bola indo lá pelo setor direito do Corinthians, chegando à área, quando ele vê que ela sobra do corte do Pablo, um corte fraco, e vai chegar ali no Lucas Lima, é que ele tenta correr, mas aí já é tarde. Era só ter acompanhado o lance, tomado à frente do Lucas Lima, e fatalmente o Corinthians não levaria aquele gol. Nota 3 para o Michael. Michael, nota 4, jogou abaixo com o restante do time. Jadson. Faz, né? O Bruno não quer que eu fale do Jadson, quer falar do Rodriguinho. Posso falar do Jadson ou não? Ah, pode, fica à vontade. Qual a diferença? Não, ambos estão no meio de campo, um na direita, um no centro. Pensei que você tinha esquecido do Rodriguinho. Não, eu tô falando na ordem da escalação. Jadson, Rodriguinho. Você tá com tanta raiva do Rodriguinho que você quer passar na frente? Que isso? Não, então vamos pro Jadson. O Jadson bateu uma falta que Jacenir bateria melhor no primeiro tempo na meia-lua, uma falta ridícula. Criou pouco e umas 2 chances que não é nem chance. Mas rebotes ali, que a bola picotou pra ele no final do segundo tempo. Ele chutou muito, muito mal. O Vanderlei tá em uma boa fase e tudo, mas a bola precisa no gol pra ser gol, né? Ele chutou a bola lá no canal 1, né? Enfim, não gostei do Jadson, nem individual, nem coletivamente. Achei que ele destoou, poderia ter saído antes. Ele poderia ter saído do time. 3 pro Jadson. Nota 3,5 pro Jadson. O Jadson jogou pela direita. Não é uma posição que ele costuma jogar, né, ali pela direita. Então, acho que como não tava dando certo, o cara ele mexeu errado. Deveria ter tirado o Rodriguinho, que não tava bem na partida, colocado o Jadson no meio pra fazer a armação do jogo. Quando ele tirou o Romero e colocou o Cleison, ele poderia ter colocado o Pedrinho no lugar, não sei, alguém pra dar mais velocidade, porque o Cleison também tem que entrar quando o jogo tiver praticamente ganho, porque não tá jogando bem. E o Jadson, se jogasse pelo meio, acho que desenvolveria um melhor futebol. Nota 3,5 pro Jadson. Nota 3 pro Jadson, não criou nada o jogo inteiro.
Nota 4 para o Jadson. Acho que eu esperava mais do Jadson, principalmente na parte tática. Acho que apareceu muito pouco no primeiro tempo, mas quando apareceu tentou criar algumas coisas. Teve esse lance de falta que você citou, Vitor. Foi criado até por ele mesmo, se infiltrando ali no centro do sistema defensivo do Santos, e aí recebeu a falta no segundo tempo, jogando um pouco mais pela direita. Quando aparecia no jogo, e eu tô falando exatamente isso, quando aparecia, tentava algumas tabelas com o Fagner, e o Fagner fazendo ultrapassagem ali nas costas dele, chegando ao fundo. Foi isso que ajudou um pouco o Jadson no jogo, mas ainda muito abaixo para um jogador que está no Corinthians e que é a camisa 10 do Corinthians. Nota 4,5. Nota 4, perdão. Jadson, nota 4,5. Jogou abaixo com as outras partes do segundo turno do Corinthians. E eu também esperava que ele batesse melhor a falta no primeiro tempo. Infelizmente ele fez aqui. O Maicon, que fez o último gol de falta do Corinthians, nunca mais bateu falta. Bateu sim, mas bateu mal. Na hora eu pensei que ia ser o Maicon. Não, ele bateu várias vezes depois disso e bateu mal. Ele bateu aquele dia porque o Jadson não tava. Eu tava no estádio contra o Red Bull. Depois o Corinthians sofreu um empate. Rodriguinho foi mal na partida também. Eu acho que menos ruim que o Jadson, mas foi mal. Ele que tava na jogada quando se perdeu o ataque lá no primeiro gol, que não foi falta, mas fora isso, dispersivo, lento. Teve um contra-ataque, ele quis chutar do meio de esquerda ali, de vez de tocar a bola, fominha, enfim. Quando ele era o Rodriguinho que reclamava, agora que ele se acha jogador de seleção brasileira, tá um pouco complicado, precisa baixar um pouquinho a bola o Rodriguinho. Rodriguinho, nota 3,5 pra ele. Nota 3,5 pro Rodriguinho. Nota 3 pro Rodriguinho. 3,5 pro Rodriguinho. Acho que ainda apareceu menos do que o Jadson ainda, principalmente no segundo tempo, quando o Corinthians forçou pelo lado direito. Rodriguinho, nota 4. Como você falou, ele tá bastante fominho. E todas as jogadas que ele tentou individual, nenhum teve sucesso no jogo. Bom, o Romero foi ridículo. Teve um ataque que o Corinthians perdeu a bola porque ele dominou com a mão. E na única chance, a Vera do Corinthians, a bola sobrou pra ele numa jogada sem querer, estou em cima do goleiro. Muito mal. Nem a parte que ele faz, que é voltar, marcar, a raça de sempre, nem isso. E o Cleison entrou no mesmo nível de sempre, assim. O Cleison foi o de sempre, o Romero foi abaixo, vai ficar no mesmo nível, os dois, de 2,5 para ambos. Nota 3 para os dois. Nota 3 pro Romero e 1 pro Cleison. Nota 3 para os dois. O Romero realmente não conseguiu ser aquele jogador que pelo menos volta, mostra vontade. E na parte ofensiva a gente já não espera nada do Romero. Mas teve alguns lances ali de tentativa de jogadas individuais, no mano a mano, 1 contra 1, que tecnicamente não dava, né? E o Cleison realmente não dá, porque ele não cruza uma bola pra área, ele não sabe finalizar a bola pro gol, ele não tem confiança pra fazer isso, né? É um jogador que pouco agrega e só toca a bola de lado ou pra trás. Então, pra jogar no Corinthians precisa de muito mais. Romero e Cleison, nota 3 para ambos. Bom, Jô foi bem possível, né? Segurou o que dava pra fazer, tentou fazer. Ele precisa de um time, o time não colaborou. Deu uma cabeçada, juntou bola, tentou tocar. Agora o time não apareceu, enfim, não dá pra criticar o Jô. 5,5 pro Jô. 5,5 pro Jô também. Vou dar nota 6 pro Jô porque ele fez a parte dele lá na frente, a bola que não chegou pra ele. Eu vou dar nota 5,5, acho que também não teve culpa. Na ordem inversa das coisas, no segundo tempo jogou na posição original, mais ali dentro da área, aproveitando alguns cruzamentos do Fagner pela direita, tentando algumas cabeçadas, algumas bolas para fora, fazendo o Vanderlei trabalhar em outras, mas no primeiro tempo ele saiu bastante da área, jogou mais pelo setor esquerdo. Não vejo problema nisso, acho que realmente o centroavante tem que se movimentar, tentar enganar a marcação do adversário, abrir espaço para infiltração dos meias, mas o Jô só estava fazendo isso, né, no primeiro tempo, saindo e tentando fazer o cruzamento que seria para ele estar dentro da área, né? Então foi uma inversão de valores da característica do Jô. Não vejo problema nisso, mas insistir só nessa jogada é o grande problema. Não teve culpa no que aconteceu, tentou na medida do possível, nota 5,5. Jô, nota 5. Tentou o que ele pôde, né? Sem o apoio do Rodriguinho e do Jadson fica difícil pro Jô. Bom, antes da gente ouvir a notícia dos outros esportes, futsal, aliás, por falar em futsal, Domingos, o grande Domingos está na escuta, um abraço para ele. Vamos ver uma matéria que a gente fez exclusiva com o Gilvan Ribeiro falando do filme, do livro, né? Casa Grande e Seus Demônios, que vai virar filme. Toca aí, Marcão e Aline. Olá, Vitão. Alô, galera do Timão Universitário, tudo bem? Pois é, eu e o Casagrande estamos muito felizes de ver a nossa obra, Casagrande e Seus Demônios, está virando filme. É muito bacana isso, é um livro que nós lançamos em 2013, muito bem acolhido pela crítica na época.
também sucesso de público, foi um fenômeno editorial, na lista dos mais vendidos no ano, e que, para nosso prazer, continua despertando interesse até hoje. É uma coisa rara, que normalmente apenas os clássicos perduram assim por anos. Normalmente o livro, no momento que tem a divulgação do lançamento, ele tem aquele boom, e depois vai minguando. O Casagrande e seus Demônios não. Eu recebo da editora um balanço a cada 6 meses e vejo com muita satisfação que ele continua sendo vendido nas livrarias. Eu só posso atribuir isso ao boca a boca. São pessoas que leram, gostaram, recomendam para os seus amigos e até compram outros exemplares para dar de presente para as pessoas queridas. E acabou despertando também o interesse do cinema. E está em processo de produção. Eu espero que seja lançado no ano que vem. E vai ter como ator principal o José Loreto. A escolha do Zé Loreto para viver o Casagrande também foi muito bacana, porque ele leu o livro lá em 2013 e ficou entusiasmadíssimo. Ele chegou a pegar o avião lá no Rio, veio para São Paulo para almoçar com o Casagrande, para almoçar comigo. Ele pediu a dedicatória no livro e desde o primeiro momento ele vislumbrou ali um filme, a possibilidade de se transformar num roteiro. E aí a gente prometeu para ele, porque ele veio outras vezes a São Paulo, acabamos ficando amigos, ele é um ator excepcional também. Combinamos então que se um dia viabilizasse o filme, ele seria necessariamente o protagonista. E é muito legal, né? Passado todo esse tempo, surgiram propostas de outras produtoras, mas que não nos interessaram, até que surgiu um produtor que a gente sentiu mais firmeza, e agora vai virar o filme com um elenco de primeira grandeza. Eu acho que não posso falar aqui os nomes, porque os contratos ainda estão sendo firmados, né? Então não posso antecipar, mas eu posso garantir que são atores de primeira linha, dirigidos por um diretor também muito bom, o Mauro Lima, que é o diretor do Meu Nome Não é Johnny, Tim Maia, entre outros filmes de sucesso do cinema nacional. Então eu acho que tem tudo mesmo para dar certo. Outra coisa curiosa é a semelhança física do Loreto com o Casagrande. É incrível, ele com o cabelo comprido e encaracolado, ele fica realmente muito parecido com o Casagrande na juventude. Eu acho que vai dar um molho a mais aí pro filme. Além de ser um ator excepcional, né? A atuação dele, eu sou fã tanto pelos papéis que ele fez na televisão, como também pela atuação magistral dele, vivendo o Zé Aldo no filme Mais Forte que o Mundo. Então, assim, é um ator da nova geração que realmente, para quem eu realmente tiro o chapéu. E pelo nível das outras pessoas envolvidas no projeto, eu fico ainda mais animado, porque o roteiro é do Marcelo Rubens Paiva. Poxa, um escritor de primeira linha, roteirista também. Ele que está roteirizando e a direção musical, aí, digamos, a escolha da trilha sonora, vai ficar por conta do Branco Melo e do próprio Casagrande, porque ele entende de música, tem até programa de rádio sobre rock, então ninguém melhor do que ele para ajudar a escolher a trilha sonora da própria vida. Auxiliado pelo Branco Melo, que é um craque, né, dos Titãs, também é parceiro do próprio Casagrande no programa de rádio. Então, essa dupla aí cuidando da trilha sonora me deixa muito tranquilo, muito animado mesmo. O universo do livro é muito vasto, porque ele aborda desde a infância do Casagrande, passando por dramas pessoais, mazelas familiares e também muitas histórias divertidas. Porque imagina só, um cara com 19 anos, já artilheiro do campeonato, ídolo do Corinthians, o que esse cara não aprontou com a moçada? Uma festa que eles fizeram na Penha ficou conhecida como Inferno na Torre. Para os mais jovens, é o título de um filme da década de 80, fez muito sucesso, cinema catástrofe e tal. Era um incêndio numa torre, e que eles acabaram usando para denominar a festa. Por quê? Porque a festa foi um inferno. Uma vez, o Casagrande com os amigos sentados ali na sarjeta, ali na calçada, ficaram olhando para o prédio e imaginaram dar uma festa na cobertura. E como fazer isso? Um dos amigos do Casa, ele era corretor imobiliário, ele tinha a chave do apartamento para mostrar para potenciais clientes. Então eles foram lá, numa noite, inventaram a história para o porteiro que o Casagrande tinha comprado o apartamento e fizeram uma festança lá, festa de arromba. Inclusive, não tinha móveis no apartamento, mas eles levaram apenas aparelhos de som e a moçada. Fizeram uma festa regada a sexo, drogas e rock and roll.
Embora aborde vários assuntos, o livro, assim como o filme, se concentra principalmente na dependência química. Daí até o nome, Casagrande e seus Demônios. Porque ele ficou 1 mês trancado dentro do apartamento usando drogas injetáveis, cocaína e heroína. Os 10 últimos dias sem sequer dormir ou comer. Imagine só, a própria privação do sono já causaria alucinações. O Casagrande teve mais, ele teve um surto psicótico no qual ele conviveu com demônios horrorosos dentro de casa durante esse longo período. Então, o livro mostra tudo isso e também todo o esforço que ele fez para se livrar, num tratamento longo e sistemático. É bacana ver também o efeito positivo que o livro teve para dependentes químicos e seus familiares, que traz uma luz, uma esperança, no sentido de que se o Casagrande, que mergulhou tão fundo assim nas drogas, conseguiu se livrar delas, outras pessoas podem fazer o mesmo também. Então eu convido quem ainda não teve oportunidade de ler o livro para ler agora, para poder até comparar quando o filme foi lançado. E espero, Vitão, no ano que vem estar aqui novamente com vocês para falar sobre a chegada do filme aos cinemas. É isso aí, um grande abraço, um beijo a todos vocês e uma excelente segunda-feira. Valeu, Gilvan. Sexo, drogas e rock and roll. Podia ser um sambinha, né? Mas enfim, Gilvan não, David, vamos direto aos outros esportes. Vamos lá, Vitor, começando Corinthians aqui ganhou futsal, né? Com o futebol está na final. Feminino, exatamente. Vamos falar aqui também. Começar com o futebol feminino, o Corinthians venceu a Portuguesa por 3-0 pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino e terminou líder do grupo 4 com 14 pontos. Na fase semifinal, o Timão enfrenta o Rio Preto e terá a vantagem de decidir os jogos em casa. A outra semifinal será entre Santos e Ponte Preta. As datas e horários ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol. No Campeonato Paulista Sub-20, na 18ª rodada da competição, o Corinthians empatou com o Paulista em 1-1 jogando em casa e se manteve na segunda posição do grupo 3, com 36 pontos. O próximo compromisso é nesta sexta-feira, às 3 da tarde, contra o Bragantino, no estádio Nabi Abichedi. Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, as duas categorias estrearam na terceira fase da competição em Araraquara, diante da Ferroviária, com empates por 2-2. O próximo jogo do Sub-15 é contra o Red Bull às 9 horas, enquanto o Sub-17 enfrenta o Diadema às 11 horas. Ambos os jogos no sábado no estádio Alfredo Schuning. E no futsal, na última quinta-feira... Alfredo Schuning é popular Fazendinha. É, Fazendinha. No futsal, na última quinta-feira, o Corinthians venceu a ABB e garantiu vaga para a final da Liga Paulista de Futsal. O Timão venceu na etapa normal por 5-1 e na prorrogação conseguiu mais uma vitória por 1-0. O adversário do Timão na final será o Magno Sorocaba. E para finalizar aqui falando do vôlei, na última terça-feira, jogando na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, o Corinthians derrotou o Vôlei Ribeirão por 3-0 pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, com parciais 25-19, 25-21 e 25-16. Com o resultado, o Timão passa a vice-liderança da competição com 12 pontos. O próximo compromisso do Timão é nesta quarta-feira, às 8 da noite, no ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, em Guarulhos, contra o Vôlei Itapetininga. Vitor Guedes. É isso, Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje está em clima de aniversário. Afinal, no último dia 10 de setembro, Claudinei Alexandre Pires, ou apenas Dinei, completou 47 anos de vida. E para comemorar, vamos conferir o gol marcado por Dinei no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1998, contra o Cruzeiro, com a narração de Galvão Bueno. Ligando lá na direita com o Marcelinho. Tenta botar velocidade no jogo do time do Corinthians. Edilson encosta para a tabela. A tabela dos dois é rápida e funciona. Lá vem Marcelinho. Dinei vem na área. Faz o corte, Marcelinho. Rolou bem para Edilson. Adiantou demais para Dinei. A chance do gol, bateu. Gol! Reclamado pelos jogadores do Cruzeiro. No toque do Edilson, a posição de Dinei era legal. Ele levou vantagem, bateu de lado. O Dinei preferiu reclamar do que a bola lá foi pro fundo do gol. Dinei saiu com o abraço.
Se tem alguém que pode contar uma história de amor com um clube de futebol, esse alguém é Dinei. Antes de brilhar com a camisa do Timão, Dinei era torcedor sócio dos Gaviões da Fiel e foi cria do chamado Terrão. Dinei defendeu a camisa corintiana durante 6 anos, dividido em 2 passagens. A primeira, de 1990 a 1992, e a segunda, de 1998 até 2000. Ao todo, foram 194 jogos e 34 gols marcados, conquistando títulos e marcas pessoais. Dinei foi campeão paulista em 1999 e campeão mundial em 2000. Tricampeão brasileiro em 1990, 98 e 99, se tornando o único jogador a conquistar essa marca com a camisa do todo-poderoso Timão. O aniversário foi dele, mas sem dúvida quem agradece é a fiel torcida corintiana. Parabéns, Dinei! Corinthians. Boa, Shampoo, Dinei, que foi fundamental. Foi tricampeão brasileiro, né? 90, 98, 99. E foi fundamental em 98. Ele entrava e mudava os jogos. Uma espécie de Tupanzinho de 98 contra o Cruzeiro, foi muito importante. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos Aline Cunha e Marcos Floriano. Produção, reportagens e pautas dos alunos Jade Jimenez, David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela e Adalberto Silva. A coordenação do curso é dela, Flávia Daniela Selgado. E eu finalizo de novo agradecendo e parabenizando a Jade, que esteve defendendo esse trabalho em Curitiba. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e vai, Corinthians. Certo, dona Wanda? Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.